dia a todos, mais um vídeo para o canal O Caminho. E hoje o tema que eu quero escolher, que eu vou estar usando aqui para reflexão da gente, vai estar assim, em todas as coisas. E por que eu vou usar esse tema? Porque eu vou ainda estar falando um pouco mais sobre Jesus, o quanto ele está relacionado ao mundo, o quanto ele aparece no mundo. E como no anterior já tinha falado sobre a questão do princípio, né? E eu vou começar do princípio. E aí eu vou falando algumas coisas com vocês, para você ver os pontos onde ele vai aparecendo, tá? E o que eu escolhi hoje para base, para a gente estar conversando, vai ser lá em Provérbios 8, 22, do 22 em diante, né? Apesar que lá ele faz uma alusão à sabedoria, mas você pode ver que ali ele não está dando uma intenção de adjetivo. Ali ele está falando de uma pessoa, né? A gente sabe quando a gente atribui um adjetivo para uma pessoa, a gente fala assim, a pessoa é sábia, algo assim, mas ele está falando a sabedoria, né? Então está como dando atributos a uma pessoa. E lá ele fala o seguinte, né? A sabedoria estava comigo no início de todas as coisas, né? Antes dele ter criado qualquer coisa, a sabedoria estava com ele. E fala que Deus se regozijava com a sabedoria. E ele fala que a sabedoria era a luz do mundo, né? No anterior eu falei sobre no princípio. E quando ele fala assim, haja luz, e a partir da luz começou a tudo se estabelecer no mundo, a criação dos seres vivos. Então o que eu trago para você é assim, quem é essa luz? Quem é a sabedoria, né? E todo o Provérbios em si, quando ele fala da sabedoria, ele fala até da sabedoria em pontos que ela está tipo, como se estivesse sofrendo, né? Como fosse um ato profético lá na frente, né? De sofrimento, de dores. Mas nesse capítulo em especial, não, o capítulo aqui ele está falando sobre o início das coisas, né? E Deus fala que ele se regozijava da sabedoria, porque a sabedoria era o arquiteto dele, né? Que a sabedoria tipo assim, é que dava as ideias e ele simplesmente falou assim, não, vamos fazer. E em 1 João, o próprio João dá a alegoria a Jesus como sabedoria, né? E ele fala assim, e ele era a luz do mundo, e as trevas não entenderam essa luz. E ele mesmo fala, sem mim nada se pode fazer. Então já no princípio, você pode ver que ele está dando atributos muito semelhantes ao que Jesus era. Ou que ele é, né? Era não, Jesus está vivo, ele ainda existe. E uma coisa que Salomão, ainda menino, né, quando ele assume o reinado, uma das coisas que Deus se agrada em relação a Salomão, porque Salomão podia ter pedido muitas coisas, mas ele não pede, ele pede sabedoria. E isso é uma opinião minha, né? Talvez alguns teólogos podem não contradizer o que eu estou te falando, mas isso é uma opinião minha. Veja bem, quando ele fala assim que ele cobrirá com sabedoria, e você vê lá na frente que quando Jesus ele sobe, ele fala assim, eu vou deixar o Espírito Santo, né, que será o Consolador, mas ele fala assim uma coisa, ele os orientará em tudo, né, e não só de questão de orientação, né, ele cobrirá com dons, são os 7 dons do Espírito Santo, das pessoas e tal. E o Espírito Santo, você pode ver que ele fala como se fosse tipo, algo que estaria alertando das coisas ou aconselhando. E quando Deus fala para Salomão que ele ia cobrir com sabedoria, o que eu entendo que alguém dotado da essência da sabedoria estaria aconselhando.
Um conselheiro é Salomão, né? Aí a questão do conselho, você ouve ou você não ouve. Agora você fala assim, porque Salomão lá na frente caiu, aí foi uma decisão dele. Mas que quando ele fala que a sabedoria é o guia dele, a sabedoria estaria com ele, ou ele seria cheio da sabedoria, eu entendo que ele estava sendo orientado, eu vejo como Cristo, porque se Cristo é a analogia da sabedoria, talvez ele era o próprio que orientava Salomão nas suas decisões. E você pode ver lá na frente assim, Salomão tem uma decisão muito difícil para tomar. Em relação a duas mães e uma criança, outra criança morre, uma fala que é mãe, outra também fala que é. E aí Salomão fala assim, então tá. Pediu uma espada, falou assim, vou cortar o meio e cada um fica com uma metade. E a que realmente era a mãe falou assim, não corta, não pode deixar pra ela, porque o amor dela de mãe foi mais alto. Ela preferiu abrir mão do filho, então Salomão, entendendo isso, ele falou assim, não, você é a verdadeira mãe, que abriu mão para que se mantesse a vida, né? E você pode ver assim que Jesus, quando ele é pego naquela questão da mulher prostituta, ele vai usar de uma analogia meio que parecida. Que ele fala assim, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Ele induz a pessoa a resposta certa. É a mesma coisa que Salomão faz, ele induz a pessoa a uma resposta certa, onde ele quer chegar. Então você pode ver que é uma linha de raciocínio muito parecida. Então você vê que Jesus ele vem aparecendo ao longo do tempo, lá em Abraão, por exemplo, quando aparece os três anjos, né? E dos três anjos, 2 descem para Sodoma e Gomorra, porque Sodoma ia ser destruída e Ló ia ser retirado de lá. O que mais me chama a atenção, daqueles 3 que estavam lá, por que dos 3 um não desce? E aquele que fica conversando com Abraão é aquele que decide as coisas. É aquele que fala assim, não, tudo bem então. Porque você me pediu, e por haver um justo lá, a gente tira Ló de lá. Mas só que ele não desceu os 2, que você vai ver lá quando vai falar da cidade, há 2 homens na cidade com Ló. E o terceiro ficou onde? Ficou com Abraão. E o terceiro que ficou com Abraão é ele que abençoa Abraão, é ele que fala que Abraão ia ter um filho, né? Então assim, como eu já falei anteriormente, um anjo não abençoa. Um anjo não tem essa autoridade de dar a bênção ou retirar a bênção. Porque quem tem autoridade é quem é Deus, é o Filho do Deus, de abençoar. Então você pode perceber assim, poxa, então quem estava ali com Abraão? Quem é que depois chama Abraão de Israel, né? Israel, né? Que é o primogênito, né? O primeiro de Deus. Então, mais uma vez, você vê que a própria presença com Abraão, para mim, acredito que é o Cristo, porque também Cristo, como ele faz parte da criação, ele cria o homem, ele não podia fazer parte da morte do homem. Então, por isso que os 2 anjos descem para destruir Sodoma e Gomorra e tiram Ló, mas ele não desce. E mais um pouquinho ali na frente, você vai ver lá, quando eu já tinha falado lá, eu já tinha falado no diário lá na frente, em relação a Jacó. Jacó, quando está no Vale da Contenda, eles falam que é um anjo que está lá, né? Alguns falam que é anjo, outros falam que não é. Mas como eu já falei pra você, o anjo não abençoa. Mas aquele que estava com o Jacó, ele abençoa. E dali em diante ele fala assim, você vai ser Israel. E ele fala que o irmão dele não estaria lá, e Jacó entende a presença de quem estava ali, tenta segurar ele e tal. Então você vai vendo que são atributos do próprio Cristo. Lá, Melquisedeque. Muita gente fala que não é Melquisedeque, não é Cristo, né? Alguns talvez até acreditem que sim. Mas levando em consideração que em Salmos, Levíticos, e falam que tudo que Levítico faz é atribuído à memória de Melquisedeque, porque o Melquisedeque foi quem recebeu o dízimo e fez o primeiro pacto em relação à Santa Ceia, que pão e vinho. Então você não vê ninguém fazendo esse tipo de aliança. E ele quem abençoa Melquisedeque, ele abençoa Abraão,
Ele que manda Abraão devolver tudo, e Abraão devolve. Ele é Cohen Hagotã, é sumo sacerdote. Os levitas, como eu já falei agora anterior, que os levitas eles vão fazer uma alusão a Melquisedeque, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Até o dia conversando com um judeu, ele falou assim, ali fala que tipo assim, como fosse meu Sadik, né? Sadik vem de santo. E como eles fazem uma alusão ao Melquisedeque, os sacerdotes que vêm depois, eles são uma alusão ao Melquisedeque, eles não representam um sacerdote celestial. Quem representava um sacerdote celestial, o próprio Paulo na carta aos Hebreus, ele dá a entender que Melquisedeque representava um sacerdote celestial. E Davi também fala disso, conforme a ordem de Melquisedeque, quando ele vai falar sobre atributos de Deus e fala do cetro que está na mão de Deus e vem vencendo, né? Que está à direita de Deus. E quem senta à direita de Deus? O próprio Filho. Então você entende que é o Jesus que vem vencendo como fosse um cetro na mão do rei. E conforme a ordem de Melquisedeque. E quando Jesus vai à cruz e se dá o fim daquele atributo levítico, então ele falou assim, ele morre, olha só como é engraçado, se Melquisedeque não é o próprio Jesus, e Jesus quando morre, então ele acaba com a lei que estava sobre o Melquisedeque, que foi a lei levítica. Correto? Por isso que se rasga o véu do santuário, que até então não tinha o santuário. E aí fala assim, só pode vir um outro sumo sacerdote quando o outro morrer. Aí faz sentido, porque ele fala, uma nova aliança eu vos dou. Porque o sumo sacerdote anterior tinha morrido. E subiu um outro sumo sacerdote. E Paulo dá muito a entender na carta aos Hebreus que ele não tinha genealogia de dias, né? E ele fala que Salém, mas na verdade se diz Jerusalém, a terra de onde ele vinha. Então o que eu quero dizer com isso, assim, que Jesus, ele esteve várias vezes. A presença dele dá para se entender que ao longo da história, até a própria vinda dele lá quando ele chegou na cruz, ele vem aparecendo para Israel. Né? Ele vem aparecendo, ele vem tentando conduzir. E ele mesmo falou assim, Israel, quantas vezes eu quis estar com vocês, como a galinha junto os pintinhos, e vocês não me quiseram? Então, o que eu estou falando para vocês, assim, Jesus, ele vem representando por várias vezes no meio do povo de Israel. E ele vem assumindo o papel que ele mesmo falou. Né? Porque ele seria o mediador. E realmente ele é o mediador. Ele é o mediador com Abraão. Ele é o mediador com Jacó. Né? Ele vai ao longo da história mediador com Moisés, né, da rocha, quando ele bate na rocha ali, aí ele fala, né, que eu sou a rocha. Então ele vai dando atributos que é atributos de Cristo. Então é muito assim, é muito claro para mim ver que a presença dele é maciça ao longo das histórias antigas. E se ele está tão presente, tudo que ele falou se cumpriu, e ele ainda falou coisas para frente e irá se cumprir, é muito difícil, com toda essa teologia, né, sobre Deus, tudo, é muito difícil você não acreditar que ele não vai voltar, né, porque é um povo milenar, o povo de Israel, e que mantém todos os pergaminhos antigos, principalmente os profetas, a Torá, o Tanakh, todos esses livros fazem referência ao próprio Cristo. Provérbios faz referência, Isaías faz referência, Ezequiel faz referência, né? Quando ele fala muito dos atributos do Cordeiro. Então, por que muitas vezes a gente não consegue enxergar que as coisas estão chegando onde tinham que chegar, conforme ele tinha falado, ou ele tinha orientado a outros falarem? Né? Então, por isso que eu estou batendo muito na tecla assim, sobre Jesus, para que você possa ver ele realmente com uma presença muito maciça na vida, na humanidade.
como ele estivesse orientando, conduzindo a humanidade. Porque se ele foi quem fez parte da criação, e tem uma preocupação muito grande dele para que a criação dele seja salva, por isso que ele que teve que descer, não pôde ser outro que descesse para ser morto na cruz, porque ele foi o autor da vida. Será que agora que a gente está chegando no ápice do tempo e muitas coisas vão nuvear a visão da gente, para que a gente não enxergue isso e que a gente continue vivendo esse ponto na linha reta do tempo, né? Não enxergue que ele foi quem criou, quem fez, e ele é o que veio para salvar. E a sua proposta ainda é válida para os dias de hoje, mas está acabando. O tempo de aceitar a proposta dele está acabando. Ou vai acabar com o fim da vida de algumas pessoas, ou vai acabar com a gente nessa geração vendo ele voltar. Uma das duas coisas. Mas antes dele voltar, ele fala assim que esse tempo de você retornar a ele vai ser abreviado antes, quando algumas coisas acontecerem. E eu acredito que essas coisas estão tomando rumo de acontecer, né? Quando fala de muita união das coisas, né? Do ecumenismo, coisas que não tem liga, estão se ligando, estão tentando se ligar. Ele fala do pé da estátua lá de Nabucodonosor, barro com ferro não dá liga. Então tem muitas questões filosóficas que tudo é do jeito que você vê, do jeito que você aceita, mas uma coisa não dá liga com a outra. Mas eles estão tentando colocar isso, que a pessoa vive o que ela acha que é melhor para ela. Então as pessoas estão pegando os pontos que acham bons para elas da literatura, principalmente da literatura bíblica. Então ela lê ela lê as promessas, eu vou viver sobre as promessas, mas também não lê as advertências. Porque para você viver a promessa, você tem que ter um posicionamento nas advertências, senão você não vive a promessa. Mas muitos só querem viver a promessa falando que simplesmente, Deus é bom, mas esquece que Ele é justo. Entende isso? E a Bíblia toda sempre fala, Ele é justo, né? Não tem como você plantar laranja e querer colher morango, ou vice-versa. Então eu acho que dá o tempo da gente fazer uma reflexão. E aos traços que eu estou te dando assim, de Jesus, para vocês enxergarem como ele teve sempre todas as coisas. É uma escritura muito antiga, mas se você pegar nos detalhes, você vai ver que ele sempre teve muito presente na história da humanidade, do que ele falou, das quedas que viriam depois da crucificação dele se cumpriram. Tá? Então é isso que eu deixo para vocês sobre reflexão, para que você possa meditar cada vez mais e enxergar algo além do que a gente vê. Ninguém vai colocar para você tudo tão claro, porque não é essa a ideia, né, dessa teologia de hoje, desses pensamentos de hoje. Não é a ideia que você enxergue tudo. Eles querem que você enxergue o superficial e viva sobre essa casca frágil. Então, fica com Deus. Mais um diário de motocicleta. E vamos seguindo aí no caminho. Se você achou legal ou tem alguma coisa para acrescentar, deixa aí nos comentários abaixo aí. E vamos seguindo. Até o próximo diário de motocicleta.